O fazendeiro, que nunca se apaixonava, fica surpreso ao ajudar uma mendiga no milharal. Era um dia ensolarado e abafado, como tantos outros na pequena cidade de São Pedro do Sul. Miguel, com suas mãos calejadas e seu olhar sério, caminhava pelos corredores de seu milharal. Ele sempre dizia que o amor e a vulnerabilidade eram fraquezas, pois para ele o trabalho era tudo o que importava. O silêncio da fazenda era interrompido apenas pelo farfalhar do vento nas folhas e o canto distante de um passarinho solitário. Ele estava só e isso era o que mais gostava. Foi nesse cenário bucólico que Clara surgiu. A mulher de olhos cansados e rosto sujo, como se a sujeira da rua tivesse a seguido para longe, apareceu no meio das espigas douradas. Miguel congelou. O que uma mendiga estava fazendo em sua propriedade? O instinto o fez avançar em direção a ela, mas uma parte dele queria que ela desaparecesse. Quando seus olhares se cruzaram, algo inesperado aconteceu. O peito de Miguel apertou. Uma emoção desconhecida brotou. "Por favor, só preciso de um lugar para descansar", murmurou Clara, com a voz embargada. O modo como ela falava, quase como se temesse que o vento pudesse levar suas palavras, fez Miguel hesitar. Ele se lembrou de suas próprias dores, de traições e promessas quebradas, e em um impulso que não conseguiu entender, ofereceu-lhe água. Era apenas água, mas parecia um gesto grandioso. Os dias passaram. Clara voltou para o milharal. E à medida que se encontravam, Miguel começou a perceber que ela era mais que uma mendiga. Ela carregava um olhar triste, mas também uma força silenciosa. Ele começou a se abrir, mesmo que lentamente, a contar sobre suas plantações, seus sonhos de um futuro seguro. Mas a cada palavra, uma sombra de medo se instalava em seu coração. Era como se, ao se permitir sentir, ele estivesse abrindo uma porta para a dor. Enquanto isso, Rafael, o rival de Miguel, tinha um plano em mente. Ele não se conformava com a prosperidade de Miguel e o vê-lo próximo a Clara apenas acendeu um fogo de ambição dentro dele. Ele começou a espalhar boatos, a fazer armadilhas que tentavam afastar a mulher de Miguel, trazendo à tona segredos que ninguém conhecia. Miguel ouviu sussurros sobre coisas que o ligavam a Clara de maneiras que ele nunca poderia imaginar. O passado dele se entrelaçava de forma inquietante. Miguel se viu em um dilema. A conexão com Clara se tornava maior, mas os fantasmas de seu passado ameaçavam sufocar essa nova luz. Ele a queria por perto, mas o medo o prendia. Ele sabia que quietude e solidão eram mais fáceis. O que estava disposto a arriscar? Em um momento de fraqueza, ele pensou em recuar nas sombras que ele escolheu habitar. Em uma tarde abafada, enquanto o sol se punha atrás dos milharais, Miguel olhou para Clara, que estava rindo de algo que ele dissera. Um sorriso que poderia derreter qualquer gelo. Mas a verdade estava próxima, e ele sabia que se não a enfrentasse, perderia tudo. Que ele escolheria? Divergir para o caminho da solidão, ou seguir para o desconhecido, onde o amor esperava, mesmo que repleto de segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Pompo. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para Clara, o sorriso dela iluminando o entardecer. Um instante perfeito. Até que um grito ecoou pelo milharal, quebrando a tranquilidade. Miguel virou-se abruptamente, o coração disparando. Era a voz de Rafael, seu rival. "Fazendeiro!" Rafael rugiu do outro lado do campo.
desatando uma onda de preocupação no peito de Miguel. O que você tá fazendo com essa vagabunda? As palavras feriram Miguel como um golpe, mas ele não teve tempo de retrucar. Rafael se aproximou, apontando para Clara com um mar de desprezo que fez o estômago de Miguel revirar. Você não sabe com quem tá lidando, não é? Essa mulher não é o que parece. A adrenalina tomou conta. Miguel deu um passo à frente, o peito apertado. Saia daqui, Rafael. Ela não te interessa. Mas Rafael não se conteve. Ele riu. Um riso sádico, quase maníaco. Ela pode ser mais do que você imagina, ou menos. Clara olhou entre os dois homens, a expressão dela mudando rapidamente de curiosidade para medo. Miguel percebeu isso e se sentiu pequeno. Rafael apontou para o chão. Você não sabia? Essa aí não é uma simples mendiga. Ela fugiu de um lugar que você nunca imaginou. E agora, que tá ela? Na sua fazenda, à sua vista. Miguel franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O chão começou a girar. Uma parte dele queria acreditar que Rafael apenas estava tentando provocar, mas outra parte, uma parte que se encolhia de medo, sabia que aquilo poderia ser verdade. Clara, o que você está escondendo? Miguel perguntou, a voz tremendo. Ele a olhou, procurando alguma resposta, mas o olhar dela se desfez. Ela pareceu tão confusa quanto ele. Eu só queria um pouco de ajuda, Clara gaguejou, os olhos lacrimejantes. Mas isso só fez Miguel se tensionar. Ele sentiu a pressão nas têmporas, a luta interna crescendo a cada segundo. Ele não sabia o que acreditar. O que Rafael insinuava era aterrador. Rafael avançou ao olhar de Clara. Ela não é exatamente quem você pensa. Suas mãos sujas são de um passado sujo. Ele se virou para Miguel, cinicamente satisfeito. Isso deve doer. Não? Sabia que a mulher por quem você tem uma queda é uma criminosa, uma fugitiva. Um silêncio mortal caiu sobre o milharal. O vento, antes tão ameno, parecia agora um porta-voz de uma verdade obscura. Miguel sentiu o sangue correr do seu rosto. Ele precisava de respostas, mas as palavras que vinham da boca de Rafael eram lâminas afiadas, cortando tudo que eram seus sentimentos. Fechou os punhos, a raiva fervendo, mas a dúvida o petrificava. É mentira, ele gritou. Mas a dúvida fazia ecoar em sua mente, ondulando como as espigas ao vento. Clara não era só uma mendiga. Mas quem era ela de verdade? Por que estava ali? Um barulho cortante interrompeu a tensão. Um tiro. Miguel se virou, o pânico subindo pela garganta. Clara gritou, e antes que ele pudesse reagir, Rafael desabou no chão. Um buraco escuro em seu peito. O silêncio se instalou abruptamente. Miguel ficou paralisado, o coração em pedaços. Ele não sabia se o que tinha acabado de ver era real. E ali, diante dele, Clara hesitou e desabou em lágrimas. Não de alívio, mas de pavor. O que ele havia perdido? O que aquela confusão significava? Enquanto contemplava a cena, Miguel percebeu que as respostas que ele buscava agora eram como sombras fugindo ao amanhecer. Ele tinha certeza de que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Miguel ficou paralisado, o coração batendo descontrolado. O corpo de Rafael caía, o rosto expressão de surpresa, a vida escorrendo como sangue que manchava a terra seca do milharal. A presença de Clara ao seu lado se tornava mais pesada, o medo pulsando entre eles, mais denso que o ar quente do entardecer. Ele mal conseguia entender o que acabara de acontecer. O mundo ao redor parecia girar, enquanto a figura de Rafael se tornava uma mancha escura na paisagem. Clara se deixara cair no chão, os ombros tremendo pela pressão do que acabara de acontecer. Miguel queria ir até ela, mas ainda estava preso na imagem do rival, a raiva e a confusão lutando dentro dele. Clara, você tá bem? Perguntou, inseguro, tentando não olhar para o corpo sem vida ali. Eu não sei o que fazer. Ela balançava a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero dela
era palpável, como se nossas emoções fossem uma onda, arrebentando contra a costa. Miguel estava prestes a consolá-la quando algo a fez olhar para cima, os olhos arregalados. Não, não, não! Clara gritou, e Miguel seguiu seu olhar. Um carro preto, como um cortejo funéreo, parou à beira do milharal, uma figura saindo dele. A figura que eles menos esperavam. Henrique, o irmão de Miguel, que havia desaparecido há anos, deixando apenas ecos de sua existência. O mesmo irmão que Miguel achava ter se perdido em alguma vida distante, mas que agora estava parado ali, impassível, observando tudo. Henrique, Miguel sussurrou, como se chamasse um fantasma. A confusão tomou conta dele. O que ele estava fazendo aqui? E logo, Miguel se lembrava das histórias sussurradas em torno da mesa da família sobre a vida errante dele. Ele poderia ser a resposta que faltava. No que você se meteu, Miguel? Henrique disse, os olhos vazios, quase sem emoção, enquanto caminhava em direção ao cenário caótico. O tom de desprezo na voz dele fez Miguel sentir um frio na barriga. Você se deixou envolver com essa mulher. E agora isso? Ela não tem nada a ver com isso. Miguel se defendeu, mas as palavras pareciam fracas. Ele estava lutando contra um sentimento que crescia dentro dele. Era culpa? Era amor? E quem que era aquele homem que se intrometia em tudo? Parece que não conhece a história dela. Henrique prosseguiu, a voz pesada com 1000 segredos. Você não sabe quem ela realmente é ou o que fez. Tá apaixonado por uma criminosa, Miguel. Essa mulher te usou. As palavras de Henrique eram facas afiadas, cortantes. Clara olhou para ele, consciente do que as palavras significavam. Clara, é verdade? Miguel perguntou, o pânico tomando conta dele. O rosto dela estava pálido, como se a vida estivesse escorrendo de suas veias. Você fugiu de onde? Ele se sentia traído, mas não conseguia abandonar o cuidado que começava a nutrir por ela. Clara começou, mas a voz falhou, as lágrimas misturando-se à sujeira do rosto. Ela se agarrou no braço de Miguel, como se ele fosse sua única âncora, mas a pressão era insuportável. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Clara puxou algo do bolso, uma pequena arma, um revólver. O olhar de Miguel se arregalou. O que você está fazendo com isso? A adrenalina disparou novamente e a confusão se intensificou. Era para me proteger. Clara respondeu, a voz baixa e trêmula. Henrique riu, mas era uma risada sem alegria, uma risada de escárnio. Veja só, Miguel. Neste momento, você precisa decidir, ficar ao lado de uma mulher com um passado sombrio, ou entender o que realmente está em jogo. E eu tô aqui para garantir que você não vá cair nessa armadilha. Miguel sentiu um mundo de incertezas, girando ao seu redor. Ele respirou fundo, sentindo a pressão crescendo em seu peito. As palavras de Henrique o atingiram como uma tempestade. O que ele realmente sabia sobre Clara? O que havia escondido? Ele precisaria enfrentar isso de uma vez, sem mais nem menos. Mas naquele instante, um novo sentimento surgiu. A raiva, a confusão, o desespero, tudo isso se misturava dentro dele, criando uma tempestade interna. Um único pensamento atravessava sua mente. O que ele realmente estava disposto a perder? Enquanto as respostas ficavam mais distantes, Miguel olhou para Clara e Henrique, sentindo o chão se mover sob seus pés. A vida que ele conhecia, tão sólida e segura, começava a desmoronar. O futuro ficou nebuloso, como a neblina que envolvia os milharais. E agora, a única certeza que tinha era de que as escolhas que ele faria a partir dali mudariam tudo para sempre. Miguel ficou ali, paralisado, engolindo as palavras. O que estava acontecendo? A vida de Rafael acabara em um estalo. A possibilidade de um futuro junto a Clara agora pendia sobre um precipício. O carro preto que parou ali parecia irradiar uma energia sombria.
e Miguel sentia que o pesadelo estava apenas começando. Henrique avançou, desdenhoso, e Miguel não podia acreditar que o irmão estava ali. Era como se o destino risse dele, emaranhando passado e presente em um só momento. Clara, ainda atordoada, olhou do corpo de Rafael para Henrique com um misto de medo e confusão. Você não deveria estar aqui, Miguel finalmente disse, a voz falhando. O coração pulsava forte, quase álcool em chamas em suas veias. O que você quer? Henrique cruzou os braços, o olhar ferino. Quero garantir que você não se afunde nessa lama, Miguel. Qualquer deslize você acaba como esse bosta aí. Ele apontou para Rafael, mas era Clara a quem olhava com desdém. Eu estou aqui para te resgatar, e sua paixãozinha é um fardo. Saia daqui, Miguel disparou, a raiva fervendo. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso ecoou. O chão parecia tremer. Miguel mal teve tempo de processar, então ouviu o rugido distante de um motor. Uma nuvem de poeira levantou-se ao longe, e o ar mudou de temperatura. Algo estava se aproximando. Não pode ser, Clara gritou, agora mais pálida que nunca. A expressão de terror em seu rosto fez o coração de Miguel parar. O carro que vinha na estrada era diferente, mais alto, mais ameaçador. Um veículo escuro e robusto, que não se parecia com nada que ele conhecia. Mas era a presença de homens ao redor de quem o dirigia que fez Miguel tatear sua própria sanidade. Os homens do passado, Clara murmurou, e peito subindo e descendo rapidamente. Miguel não sabia que ela poderia ficar, ainda mais assustada. Ele não entendia e a confusão consumia novamente. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? Os homens saíram do carro, todos com feições duras, e Miguel reconheceu um deles. Foi como se uma corrente elétrica o atravessasse. Era César, um rosto do submundo que Miguel não via há anos. O irmão dele, Henrique, já estranhamente calado, agora estava pálido. Havia um histórico entre eles, algo obscuro que sempre martelava em sua mente. Nós precisamos conversar, César gritou, seus olhos se fixando na direção de Clara, como se a atraísse. Todo o ambiente mudou. Miguel sentiu o coração despencar. A tensão era palpável, quase uma corda esticada prestes a se romper. Quer ficar longe dela? Miguel não conseguiu se conter. O que estava acontecendo? Ela não deve nada a você. O desespero agora escapava por seus poros. Cala a boca, Miguel! Henrique bradou, e o irmão parecia estar no limite. Ela não é quem você pensa. Você não perdeu só um rival hoje. Perdeu algo muito maior. Diante da confusão, Clara, hesitante, fez um movimento que ninguém esperava. Com a arma em mãos, ela apontou para César, mas a determinação ia embora rapidamente. Se você encostar nela, vai se arrepender, ela gritou. Mas a fraqueza em sua voz denunciava seu medo. E assim, um grito o cortou como uma faca. Calma, todos vocês. Era César, mas agora com um sorriso traiçoeiro. Apenas preciso da garota. Temos negócios a resolver. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou por todo o milharal. Um tiro? Miguel olhou para Clara, que agora parecia estar prestes a desabar. O que ele viu em seus olhos era um misto de alívio e desespero. Mas a verdadeira reviravolta chegou rápida como um raio, quando um dos homens que saíram do carro desferiu um golpe contra Clara, derrubando-a no chão. Espera, o que você fez? Gritou Miguel. Mas o caos se instalava, e tudo parecia um pesadelo incontrolável. Ele nunca se sentira tão impotente. Enquanto Clara esticava a mão em busca de ajuda, Miguel percebeu a verdade horrenda. Em um momento de puro horror, uma luz entre as sombras fez seu cérebro gritar. Era um símbolo. Um símbolo de um passado que ele queria esquecer. O que era tudo isso? Que segredos Clara, sua mendiga, guardava?
E que história conectava os dois irmãos ao passado sombrio de César? Miguel se viu em uma encruzilhada. A cada segundo que passava, ficava mais claro. Era muito mais do que amor em jogo. Havia segredos que precisavam vir à tona. E ele sabia que a história deles estava prestes a se desenrolar de uma forma que nem ele podia imaginar. E o que era uma simples paixão, agora parecia uma linha direto para a traição. O que o aguardava? A verdade lhe daria força ou afundaria ainda mais em um abismo? Miguel ficou parado, engolindo as palavras. O que estava acontecendo? A vida de Rafael acabara em um estalo. A possibilidade de um futuro junto a Clara agora pendia sobre um precipício. Era como se o destino risse dele, emaranhando passado e presente em um só momento. Clara, ainda atordoada, olhou do corpo de Rafael para Henrique com um misto de medo e confusão. Você não deveria estar aqui. Miguel finalmente disse, a voz falhando. Lama, Miguel. Qualquer deslize você acaba como esse bosta aí. Ele apontou para Rafael, mas era Clara a quem olhava com desdém. Eu tô aqui para te resgatar, e sua paixãozinha é um fardo. Saia daqui, Miguel disparou, a raiva fervendo. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso ecoou. O chão parecia tremer. Miguel mal teve tempo de processar, e então ouviu o rugido distante de um motor. Uma nuvem de poeira levantou-se ao longe, e o ar mudou de temperatura. Algo estava se aproximando. Não pode ser, Clara gritou, agora mais pálida que nunca. A expressão de terror em seu rosto fez o coração de Miguel parar. O carro que vinha na estrada era diferente, mais alto, mais ameaçador. Um veículo escuro e robusto que não se parecia com nada que ele conhecia. Mas era a presença de homens ao redor de quem o dirigia que fez Miguel tatear. Sua própria sanidade. Os homens do passado, Clara murmurou, o peito subindo e descendo rapidamente. Miguel não sabia que ela poderia ficar ainda mais assustada. Ele não entendia e a confusão o consumia novamente. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? Os homens saíram do carro, todos com feições duras, e Miguel reconheceu um deles. Foi como se uma corrente elétrica o atravessasse. Era César, um rosto do submundo que Miguel não via há anos. O irmão dele, Henrique, já estranhamente calado, agora estava pálido. Havia um histórico entre eles, algo obscuro que sempre martelava em sua mente. Miguel, nós precisamos conversar, César gritou, seus olhos se fixando na direção de Clara, como se a atraísse. Todo o ambiente mudou. Miguel sentiu o coração despencar. A tensão era palpável, quase uma corda esticada prestes a se romper. Quer ficar longe dela. Miguel não conseguiu se conter. Ela não deve nada a você. O desespero agora escapava por seus poros. Cala a boca, Miguel, Henrique bradou, e o irmão parecia estar no limite. Ela não é quem você pensa. Você não perdeu só um rival hoje. Perdeu algo muito maior. Diante da confusão, Clara, hesitante, fez um movimento que ninguém esperava. Com a arma em mãos, ela apontou para César, mas a determinação ia embora rapidamente. Se você encostar nela, vai se arrepender, ela gritou, mas a fraqueza em sua voz denunciava seu medo. E assim, um grito o cortou como uma faca. Calma todos vocês. Era César, mas agora com um sorriso traiçoeiro. Apenas preciso da garota. Temos negócios a resolver. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou por todo o milharal. Um tiro? Miguel olhou para Clara, que agora parecia estar prestes a desabar. O que ele viu em seus olhos era um misto de alívio e desespero. Mas a verdadeira reviravolta chegou rápida. Como um raio, quando um dos homens que saíram do carro desferiu um golpe contra Clara, derrubando-a no chão. Espera, o que você fez? Gritou Miguel. Mas o caos se instalava.
e tudo parecia um pesadelo incontrolável. Ele nunca se sentira tão impotente. Enquanto Clara esticava a mão em busca de ajuda, Miguel percebeu a verdade horrenda. Em um momento de puro horror, uma luz entre as sombras fez seu cérebro gritar. Era um símbolo de um passado que ele queria esquecer. O que era tudo isso? Que segredos Clara, sua mendiga, guardava? E que história conectava os dois irmãos ao passado sombrio de César? Ela é a chave para tudo isso, Miguel. César gritou, os olhos brilhando com malevolência. Se você realmente amar essa garota, você vai ter que decidir de que lado tá. Miguel viu o olhar de Clara, a dor e a confusão se misturando em sua expressão. Ele sentiu que a verdade estava prestes a explodir. O que ele não sabia era que toda essa história entre eles não se limitava a um amor incipiente. Havia laços de sangue, traições e um passado obscuro que mudariam tudo. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser quebrado, e antes que pudesse absorver a gravidade, a voz de Clara cortou o ar. Eu não sou só uma mendiga, Miguel. Eu sou a filha de César. Ela revelou, as palavras pesadas como chumbo, despedaçando a vida que Miguel conhecia. O chão se abriu sob ele. O que essa revelação significava para o que ele sentia? E a conexão dela com Henrique, com Rafael, com tudo. O mundo de Miguel desmoronou em uma fração de segundo. E a única coisa que restou foi a incerteza e o terror do que viria a seguir. As respostas que ele buscava agora eram como sombras, fugindo ao amanhecer. O que poderia acontecer a partir dali? Miguel ficou paralisado. O que Clara acabara de revelar estava ecoando em sua mente, como um grito ensurdecedor. Eu sou a filha de César. Aquelas palavras desferiram um golpe tão profundo que ele mal conseguia respirar. O passado que ele buscava esquecer agora se revelava de maneira brutal, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto a tensão crescia, os homens de César avançaram, cercando Clara como predadores em busca da presa. O olhar de Miguel disparou entre ela e César, que tinha um sorriso triunfante. Viu, Miguel? O que você está defendendo não é só uma mendiga, ela é o centro de tudo. É hora de escolher um lado. Sem pensar, Miguel gritou. Não, Clara, você não precisa ir com eles. Mas ela apenas olhava para ele, os olhos se encharcando em lágrimas, lutando contra o desespero. Um passo à frente. A nossa família, Clara, você sabe o que aconteceu. Eles estão procurando por você há anos. É hora de voltar para casa. A entonação dele era quase suave, mas Miguel sentiu um frio na espinha. Casa? Clara sussurrou, quebrando a voz. Você me abandonou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia se tocar. A verdade não era apenas que ela era filha de César, mas que ele a tinha deixado à própria sorte. Então, do nada, um dos homens de César se virou, e Miguel percebeu que havia mais ali do que aparentava. O homem que estava atrás de Clara, os olhos como gelo, apontou para um pedaço de terra ao lado. Essa é a sua escolha, cigar a vida dela e se afogar em mentiras, ou deixá-la ali e viver com a verdade. O tom era desdenhoso, uma afronta à relação recém-formada entre Miguel e Clara. Um tremor de raiva percorreu o corpo de Miguel. Ele sabia que precisava agir, mas como? Essa não era apenas a vida de Clara em jogo, era a dele. E ele não podia permitir que as sombras do passado o consumissem. Era preciso fazer algo. No entanto, antes que pudesse formular um plano, um barulho crescente rompeu ao fundo. Uma sirene. Miguel olhou para o horizonte e viu luzes piscando. Era a polícia. O pânico se instalou entre os homens de César. Eles arremessaram olhares nervosos, sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Vamos sair daqui, César gritou. Mas Clara ainda estava paralisada. Foi nesse momento que tudo mudou.
Miguel se lançou em direção a Clara, pegando-a pela mão. Vem comigo. Ele a puxou, e os dois correram em direção ao milharal, o coração pulsando feito um tambor. Mas enquanto eles se moviam, Miguel se virou e viu Henrique ainda parado, em choque, a mente provavelmente girando como a sua. Henrique! Miguel gritou. Zenha! César não estava pronto para perder sua única chance de capturar Clara. Você não pode levá-la. Ele se lançou em direção a eles, mas a sirene se aproximava. Era um verdadeiro terror. Clara olhou para trás e Miguel a sentiu quase escorregar de sua mão. O desespero em seu olhar era absoluto. A polícia estava quase ali. Então o segundo grito cortou o ar. A liberdade tem um preço. É a César. Entrando na briga, e um movimento brusco arrancou a arma da mão de um dos homens ao seu redor e disparou para o céu. O barulho ecoou e o medo tomou conta da cena. Miguel, tomando coragem, fez uma escolha drástica. Ele não poderia deixar Clara nas mãos daquele punhado de anos perdidos. Corra! Ele gritou. Mas antes que pudesse ajudá-la, tudo aconteceu rapidamente. A arma ainda fumegava. Clara virou-se para Miguel e seu olhar encontrou um novo sentido de determinação. Eu não vou deixar que ele decida meu destino. Ela puxou o revólver de volta para si, e a expressão de Miguel ficou em choque. A força dela em momentos assim era aterradora. Mas antes que algo pudesse se intensificar entre eles, um novo carro apareceu, e os homens de César começaram a fugir. Era uma van preta, como se tudo estivesse orbitando naquele caos. Clara hesitou, a briga interna estampada em seu rosto. Clara, vem! Miguel implorou, mas algo estava mudando. Ela olhou para a van e ele percebeu que uma figura familiar estava lá. Era a mãe de Clara, uma mulher que acreditava estar morta, uma história enterrada e renegada. O segredo mais profundo, o motivo por trás de tudo. A confusão tomou conta de Miguel. Quem ela realmente era, e mais importante, o que tudo isso significava para Clara. Ela hesitou entre Miguel e a mãe, e Miguel soube que a decisão dela mudaria tudo. No fundo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara deu o primeiro passo em direção à van, enquanto Miguel ficou ali, paralisado, a realidade se desmoronando em volta dele. O que ele sabia até agora tinha sido uma ilusão. E para onde eles iriam a partir dali era um mistério que o deixava em choque. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: a verdade estava prestes a ferir todos ao seu redor. Miguel ficou paralisado. O que Clara acabara de revelar estava ecoando em sua mente, como um grito ensurdecedor. Eu sou a filha de César. Aquelas palavras desferiram um golpe tão profundo que ele mal conseguia respirar. O passado que ele buscava esquecer agora se revelava de maneira brutal, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto a tensão crescia, os homens de César avançaram, cercando Clara como predadores em busca da presa. O olhar de Miguel disparou entre ela e César, que tinha um sorriso triunfante. Viu, Miguel? O que você está defendendo não é só uma mendiga. Ela é o centro de tudo. É hora de escolher um lado. Sem pensar, Miguel gritou. Não, Clara, você não precisa ir com eles. Mas ela apenas olhava para ele, os olhos se encharcando em lágrimas, lutando contra o desespero. Percebendo a hesitação de Clara, deu um passo à frente. A nossa família, Clara, você sabe o que aconteceu. Eles estão procurando por você há anos. É hora de voltar para casa. A entonação dele era quase suave, mas Miguel sentiu um frio na espinha. Casa? Clara sussurrou, quebrando a voz. Você me abandonou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia se tocar. A verdade não era apenas que ela era filha de César, mas que ele a tinha deixado à própria sorte. Então, do nada, um dos homens de César se virou. E Miguel percebeu que havia mais ali do que aparentava. O homem que estava atrás de Clara, os olhos como gelo, apontou para um pedaço de terra ao lado. Essa é sua escolha.
sugar a vida dela e se afogar em mentiras, ou deixá-la ali e viver com a verdade. O tom era desdenhoso, uma afronta à relação recém-formada entre Miguel e Clara. Um tremor de raiva percorreu o corpo de Miguel. Ele sabia que precisava agir. Mas como? Essa não era apenas a vida de Clara em jogo, era a dele. E ele não podia permitir que as sombras do passado o consumissem. Era preciso fazer algo. No entanto, antes que pudesse formular um plano, um barulho crescente irrompeu ao fundo. Uma sirene. Miguel olhou para ele, o horizonte, e viu luzes piscando. Era a polícia. O pânico se instalou entre os homens de César. Eles arremessaram olhares nervosos, sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Vamos sair daqui, César gritou, mas Clara ainda estava paralisada. Foi nesse momento que tudo mudou. Miguel se lançou em direção a Clara, pegando-a pela mão. Vem comigo, e ele a puxou e os dois correram em direção ao milharal, o coração pulsando feito um tambor. Mas enquanto eles se moviam, Miguel se virou e viu Henrique ainda parado, em choque, a mente provavelmente girando como a sua. Henrique, Miguel gritou. Venha! César não estava pronto para perder sua única chance de capturar Clara. Você não pode levá-la! Ele se lançou em direção a eles, mas a sirene se aproximava. Era um verdadeiro terror. Clara olhou para trás e Miguel a sentiu quase escorregar de sua mão. O desespero em seu olhar era absoluto. Polícia estava quase ali. E então um segundo grito cortou o ar. A liberdade tem um preço. Era César, entrando na briga, e em um movimento brusco arrancou a arma da mão de um dos homens ao seu redor e disparou para o céu. O barulho ecoou e o medo tomou conta da cena. Miguel, tomando coragem, fez uma escolha drástica. Ele não poderia deixar Clara nas mãos daquele punhado de anos perdidos. Corra! Ele gritou. Mas antes que pudesse ajudá-la, tudo aconteceu rapidamente. A arma ainda fumegava. Clara virou-se para Miguel e seu olhar encontrou um novo sentido de determinação. Eu não vou deixar que ele decida meu destino. Ela puxou o revólver de volta para si, e a expressão de Miguel ficou em choque. A força dela em momentos assim era aterradora. Mas antes que algo pudesse se intensificar entre eles, um novo carro apareceu e os homens de César começaram a fugir. Era uma van preta, como se tudo tivesse orbitando naquele caos. Clara hesitou, a briga interna estampada em seu rosto. Clara, vem! Miguel implorou. Mas algo estava mudando. Ela olhou para a van e ele percebeu que uma figura familiar estava lá. Era a mãe de Clara, uma mulher que acreditava estar morta, uma história enterrada e renegada, o segredo mais profundo, o motivo por trás de tudo. A confusão tomou conta de Miguel, quem ela realmente era. E mais importante, o que tudo isso significava para Clara. Ela hesitou entre Miguel e a mãe, e Miguel soube que a decisão dela mudaria tudo. No fundo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara deu o primeiro passo em direção à van, enquanto Miguel ficou ali, paralisado, a realidade se desmoronando em volta dele. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Do fundo da van, um homem surgiu, coberto de cicatrizes, com um olhar gélido como um abismo. Clara, você é a única que pode salvar seu pai. O homem gritou, a voz ecoando como um trovão. O choque foi instantâneo. Miguel ficou de boca aberta, os olhos se arregalando. Seu pai está vivo, ele não morreu como pensávamos. O tempo parecia parar. Os homens de César pararam, e o rosto de Clara se contorceu entre a esperança e a traição. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não sabia o que pensar. E agora isso? Um novo pai, um novo passado. A vida que ele tinha construído ao lado de Clara, tudo poderia ter sido uma mentira. Eles estavam atrás dele, Clara. Se você não voltar, a família dele vai acabar. A voz do homem era urgente, mas Clara parecia em choque. Miguel,
Ela sussurrou, mas ele estava atordoado demais para ouvir. Espera, quem? Quem é você? Miguel questionou. Ah, mente rodando. E quando tudo parecia um labirinto de segredos, os homens de César começaram a se afastar, e o som da polícia se aproximava ainda mais. Você vai realmente deixar sua mãe e seu pai serem levados de novo? O homem insistiu, e Miguel se sentiu uma marionete nas mãos do destino. Agora, mais do que nunca, tudo parecia um quebra-cabeça desfeito, onde cada peça estava conectada por uma linha invisível, mas poderosa. Enquanto a van começava a se afastar, Miguel percebeu que Clara estava a um passo de decidir. Mas o que estava realmente em jogo? A verdade estava escorregando por entre seus dedos. Essa nova ordem revirava tudo, e assim, diante do caos e das escolhas impossíveis, Miguel ficou ali, sentindo-se como se o mundo estivesse desmoronando. Uma certeza lhe atingia. Ele precisava saber quem era o homem misterioso e o que realmente se escondia sob as camadas de mentiras. Tudo o que acreditava saber até agora poderia ser um sonho desfeito. O que o aguardava na próxima esquina? Miguel ficou paralisado. O que Clara acabara de revelar estava ecoando em sua mente, como um grito ensurdecedor. Eu sou a filha de César. Aquelas palavras desferiram um golpe tão profundo que ele mal conseguia respirar. O passado, que ele buscava esquecer, agora se revelava de maneira brutal, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto a tensão crescia, os homens de César avançaram, cercando Clara como predadores em busca da presa. O olhar de Miguel disparou entre ela e César, que tinha um sorriso triunfante. Viu, Miguel? O que você está defendendo não é só uma mendiga. Ela é o centro de tudo. É hora de escolher um lado. Sem pensar, Miguel gritou. Não, Clara, você não precisa ir com eles. Mas ela apenas olhava para ele, os olhos se encharcando em lágrimas, lutando contra o desespero. César, percebendo a hesitação de Clara, deu um passo à frente. A nossa família, Clara. Você sabe o que aconteceu. Eles estão procurando por você há anos. É hora de voltar para casa. A entonação dele era quase suave, mas Miguel sentiu um frio na espinha. Casa? Clara sussurrou, quebrando a voz. Você me abandonou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia se tocar. A verdade não era apenas que ela era filha de César, mas que ele a tinha deixado à própria sorte. Então, do nada, um dos homens de César se virou, e Miguel percebeu que havia mais ali do que aparentava. O homem que estava atrás de Clara, os olhos como gelo, apontou para um pedaço de terra ao lado. Essa é a sua escolha: sugar a vida dela e se afogar em mentiras, ou deixá-la ali e viver com a verdade. O tom era desdenhoso, uma afronta à relação recém-formada entre Miguel e Clara. Um tremor de raiva percorreu o corpo de Miguel. Ele sabia que precisava agir, mas como? Essa não era apenas a vida de Clara em jogo, era a dele. E ele não podia permitir que as sombras do passado o consumissem. Era preciso fazer algo. No entanto, antes que pudesse formular um plano, um barulho crescente rompeu ao fundo. Uma sirene. Miguel olhou para o horizonte e viu luzes piscando. Era a polícia. O pânico se instalou entre os homens de César. Eles arremessaram olhares nervosos, sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Vamos sair daqui, César gritou, mas Clara ainda estava paralisada. Foi nesse momento que tudo mudou. Miguel se lançou em direção a Clara, pegando-a pela mão. Vem comigo. Ele a puxou e os dois correram em direção ao milharal, o coração pulsando feito um tambor. Mas enquanto eles se moviam, Miguel se virou e viu Henrique ainda parado, em choque, a mente provavelmente girando como a sua. Henrique, Miguel gritou. Venha.
César não estava pronto para perder sua única chance de capturar Clara. Você não pode levá-la. Ele se lançou em direção a eles, mas a sirene se aproximava. Era um verdadeiro terror. Clara olhou para trás, e Miguel a sentiu quase escorregar de sua mão. O desespero em seu olhar era absoluto. A polícia estava quase ali, e então um segundo grito cortou o ar. Mas antes que pudesse ajudá-la, tudo aconteceu rapidamente. A arma ainda fumegava. Clara virou-se para Miguel, e seu olhar encontrou um novo sentido de determinação. Eu não vou deixar que ele decida meu destino. Ela puxou o revólver de volta para si, e a expressão de Miguel ficou em choque. A força dela em momentos assim era aterradora. Mas antes que algo pudesse se intensificar entre eles, um novo carro apareceu e os homens de César começaram a fugir. Era uma van preta, como se tudo tivesse orbitando naquele caos. Clara hesitou, a briga interna estampada em seu rosto. Clara, vem! Miguel implorou, mas algo estava mudando. Ela olhou para a van e ele percebeu que uma figura familiar estava lá. Era a mãe de Clara, uma mulher que acreditava estar morta, uma história enterrada e renegada. O segredo mais profundo, o motivo por trás de tudo. A confusão tomou conta de Miguel. Quem ela realmente era? E mais importante, o que tudo isso significava para Clara? Ela hesitou entre Miguel e a mãe, e Miguel soube que a decisão dela mudaria tudo. No fundo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara deu o primeiro passo em direção à van, enquanto Miguel ficou ali, paralisado, a realidade se desmoronando em volta dele. Então, quando ele pensou que tudo estava claro, a maçaneta da van se abriu, e para seu maior choque, um homem saiu. Não mais de trajes comuns, mas de um terno bem cortado, com uma expressão de desgosto. Ele era familiar, mas Miguel não conseguia colocar o nome. Eduardo? O nome saiu da boca de Clara com um toque de incredulidade. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, sem calor, como se tivesse vindo do fundo de um abismo. Sim, querida, estamos todos aqui por você, mas não se preocupe. Nós vamos ter que cortar os laços com esses dois. Ele se voltou para Miguel, seu olhar gélido era um aviso. O mundo parecia desmoronar em volta de Miguel. Acha que ela é só uma mendiga? Não é bem assim. Miguel mal conseguia compreender. O que está acontecendo? Quem é você? Ele sentiu medo correndo pelas veias. Eduardo abriu os braços. Você realmente não sabe, não é? Clara não é só filha de César. Ela é seu verdadeiro legado. Uma peça fundamental em um jogo muito maior. O que você não entende é que sua família também está no centro dessa história. Miguel ficou tonto. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque, gaguejando. Então, Eduardo puxou algo do bolso, um gravador, e pressionou play. Clara, eu sei que você não tinha conhecimento disso, mas você faz parte de um planejamento que envolve muito mais do que você e eu. As palavras da fita começaram a ecoar. A segurança da nossa família depende dela. Não podemos deixá-la escapar. Se ela souber a verdade, todos nós estamos perdidos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Miguel. Os laços que ele havia criado com Clara, tudo o que ele sentia, eram parte de algo muito mais sombrio. Nesse momento, o caos de antes pareceu se esvair, dando lugar a uma escuridão profunda. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, mas Miguel sabia que a verdade estava se revelando em uma velocidade aterradora. Então, em um instante de pura adrenalina, o grito de Clara cortou o ar. Não! Não posso ser parte disso! E ao fazer isso, Miguel percebeu que a luta deles apenas começava. O que realmente estava em jogo? O peso do segredo estava prestes a desabar, e ele sabia que essa revelação mudaria tudo que eles haviam construído. Enquanto Eduardo sorria, Miguel sentiu uma vertigem.
Ele tinha que descobrir a verdade e rápido antes que tudo se dissolvesse. A linha entre o amor e a traição nunca foi tão tênue, e uma única decisão poderia mudar radicalmente o curso de suas vidas. Miguel ficou paralisado. O que Clara acabara de revelar estava ecoando em sua mente, como um grito ensurdecedor. Eu sou a filha de César. Aquelas palavras desferiram um golpe tão profundo que ele mal conseguia respirar. O passado que ele buscava esquecer agora se revelava de maneira brutal, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Enquanto a tensão crescia, os homens de César avançaram, cercando Clara como predadores em busca da presa. O olhar de Miguel disparou entre ela e César, que tinha um sorriso triunfante. Viu, Miguel? O que você está defendendo não é só uma mendiga, ela é o centro de tudo. É hora de escolher um lado. Sem pensar, Miguel gritou: Não, Clara, você não precisa ir com eles. Mas ela apenas olhava para ele, os olhos se encharcando em lágrimas, lutando contra o desespero. César, percebendo a hesitação de Clara, deu um passo à frente. A nossa família, Clara. Você sabe o que aconteceu. Eles estão procurando por você há anos. É hora de voltar para casa. A entonação dele era quase suave, mas Miguel sentiu um frio na espinha. Casa? Clara sussurrou, quebrando a voz. Você me abandonou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia se tocar. A verdade não era apenas que ela era filha de César, mas que ele a tinha deixado à própria sorte. Então, do nada, um dos homens de César se virou, e Miguel percebeu que havia mais ali do que aparentava. O homem que estava atrás de Clara, os olhos como gelo, apontou para um pedaço de terra, ao lado. Essa é a sua escolha, sugar a vida dela e se afogar em mentiras, ou deixá-la ali e viver com a verdade. O tom era desdenhoso. Uma afronta à relação recém-formada entre Miguel e Clara. Um tremor de raiva percorreu o corpo de Miguel. Ele sabia que precisava agir. Mas como? Essa não era apenas a vida de Clara em jogo, era a dele. E ele não podia permitir que as sombras do passado o consumissem. Era preciso fazer algo. No entanto, antes que pudesse formular um plano, um barulho crescente rompeu ao fundo, uma sirene. Miguel olhou para o horizonte e viu luzes piscando. Era a polícia. O pânico se instalou entre os homens de César. Eles arremessaram olhares nervosos, sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Vamos sair daqui, César gritou, mas Clara ainda estava paralisada. Foi nesse momento que tudo mudou. Miguel se lançou em direção a Clara, pegando-a pela mão. Vem comigo. Ele a puxou e os dois correram em direção ao milharal, o coração pulsando feito um tambor. Mas enquanto eles se moviam, Miguel se virou e viu Henrique ainda parado, em choque, a mente provavelmente girando como a sua. Henrique, Miguel gritou. Venha. César não estava pronto para perder sua única chance de capturar Clara. Você não pode levá-la. Ele se lançou em direção a eles. Mas a sirene se aproximava. Era um verdadeiro terror. Clara olhou para trás, e Miguel a sentiu quase escorregar de sua mão. O desespero em seu olhar era absoluto. A polícia estava quase ali. E então, um segundo grito cortou o ar. A liberdade tem um preço. Era César, entrando na briga, e em um movimento brusco, arrancou a arma da mão de um dos homens ao seu redor e disparou para o céu. O barulho ecoou e o medo tomou conta da cena. Miguel, tomando coragem, fez uma escolha drástica. Ele não poderia deixar Clara nas mãos daquele punhado de anos perdidos. Corra! Ele gritou. Mas antes que pudesse ajudá-la, tudo aconteceu rapidamente. A arma ainda fumegava. Clara virou-se para Miguel e seu olhar encontrou um novo sentido de determinação. Eu não vou deixar que ele decida meu destino. Ela puxou o revólver de volta para si, e a expressão de Miguel ficou em choque. A força dela, em momentos assim, era aterradora. Mas antes que algo pudesse se intensificar entre eles, um novo carro apareceu e os homens de César começaram a fugir. Era uma van preta, como se tudo estivesse orbitando naquele caos. Clara hesitou,
a briga interna estampada em seu rosto. Clara, vem! Miguel implorou, mas algo estava mudando. Ela olhou para Van e ele percebeu que uma figura familiar estava lá. Era a mãe de Clara, uma mulher que acreditava estar morta, uma história enterrada e renegada. O segredo mais profundo, o motivo por trás de tudo. A confusão tomou conta de Miguel. Quem ela realmente era. E mais importante, o que tudo isso significava para Clara. Ela hesitou entre Miguel e a mãe. E Miguel soube que a decisão dela mudaria tudo. No fundo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara deu o primeiro passo em direção à Van, enquanto Miguel ficou ali, paralisado, a realidade se desmoronando em volta dele. Então, quando ele pensou que tudo estava claro, a maçaneta da van se abriu e, para seu maior choque, um homem saiu, não mais de trajes comuns, mas de um terno bem cortado com uma expressão de desgosto. Ele era familiar, mas Miguel não conseguia colocar um nome. Eduardo? O nome saiu da boca de Clara com um toque de incredulidade. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, sem calor, como se tivesse vindo do fundo de um abismo. Sim, querida, estamos todos aqui por você. Mas não se preocupe, nós vamos ter que cortar os laços com esses dois. Ele se voltou para Miguel. Seu olhar gélido era um aviso. O mundo parecia desmoronar em volta de Miguel. Acha que ela é só uma mendiga? Não é bem assim. Miguel mal conseguia compreender. O que está acontecendo? Quem é você? Ele sentiu medo correndo pelas veias. Eduardo abriu os braços. Você realmente não sabe, não é? Clara não é só filha de César. Ela é seu verdadeiro legado, uma peça fundamental em um jogo muito maior. O que você não entende é que sua família também está no centro dessa história. Miguel ficou tonto. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque, gaguejando. Então, Eduardo puxou algo do bolso, um gravador, e pressionou play. Clara, eu sei que você não tinha conhecimento disso, mas você faz parte de um planejamento que envolve muito mais do que você e eu. As palavras da fita começaram a ecoar. A segurança da nossa família depende dela. Não podemos deixá-la escapar. Se ela souber a verdade, todos nós estamos perdidos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Miguel. Os laços que ele havia criado com Clara, tudo o que ele sentia, eram parte de algo muito mais sombrio. Nesse momento, o caos de antes pareceu se esvair, dando lugar a uma escuridão profunda. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, mas Miguel sabia que a verdade estava se revelando em uma velocidade aterradora. Então, em um instante de pura adrenalina, o grito de Clara cortou o ar. Não, não posso ser parte disso. E ao fazer isso, Miguel percebeu que a luta deles apenas começava. De repente, sem aviso, a van explodiu em uma bola de fogo. A onda de calor atingiu Miguel como um sopro mortal. Clara gritou. Corações acelerados. Tudo rolava como um pesadelo. Quando a fumaça se dispersou, um homem emergiu das chamas, rindo de forma maníaca. Miguel não podia acreditar. Era Rafael. Ele voltara e agora estava mais determinado do que nunca. As palavras fugiram da boca de Miguel. Rafael, você tá vivo. A dúvida entorpeceu seu cérebro. E então, como se um botão tivesse sido pressionado, Rafael lançou uma bomba. Vocês não sabem? Somos todos parte de um mesmo plano. O amor e a dor que vocês sentem, isso é apenas o começo. O olhar de Clara se encheu de horror. Você tá mentindo. Você não entende, minha querida. Rafael gritou, com um sorriso que transparecia desespero. Estamos todos presos neste jogo. Todos vocês, desde os seus pais até você. Miguel estava perdido. O que aquilo significava? O que mais estava escondido sob as camadas de segredos e mentiras? O choque tremulou entre eles, e tudo o que parecia claro agora dançava entre as sombras. Rafael deu um passo à frente, o olhar dele fixo em Clara.
Se você não fizer a sua parte, todos nós pagaremos o preço. A sirene da polícia crescia ao fundo, mas com tudo o que estava acontecendo, Miguel não se importava mais. O que um dia foi amor, agora se transformava em um verdadeiro pesadelo. A decisão de Clara poderia mudar tudo, e a única certeza que restava era a incerteza. E então Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de lágrimas e medo ao mesmo tempo. O que eu faço, Miguel? E naquele instante, o mundo inteiro parecia estar esperando pela resposta. Miguel sentiu o desespero tomar conta de seu corpo. Tudo ao seu redor parecia girar. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Rafael e Eduardo. O que quer que estivesse prestes a acontecer não só mudaria suas vidas, mas também a essência do que eles eram. O passado de Clara se interpôs entre eles como um muro, e a revelação a deixava sem chão. Clara, Miguel gritou, desejando que ela olhasse para ele, desejando que pudesse encontrar uma resposta no fundo de seu olhar. Mas a pressão aumentava. Clara desviou os olhos para a van que explodira em chamas. Ela hesitou, engolindo em seco. O que estava em jogo agora era muito maior do que eles imaginavam. Você não precisa fazer isso, Miguel disse, sem saber o que mais poderia fazer. Nós podemos sair daqui, nós podemos começar de novo. A sirene da polícia se aproximava, e o tempo parecia se arrastar. O que era para ser uma nova chance agora parecia uma armadilha. Rafael, como sempre, se aproveitou da confusão. Ele moveu-se. De maneira rápida, mas não antes que Clara o impedisse. Calem-se os dois. Clara gritou, a voz tremendo, mas a determinação era clara. Ela olhou para Eduardo, depois para Miguel. Eu não sou o que vocês pensam. Não sou um objeto de propriedade. Sou minha própria mulher. Rafael riu, mas era um riso amargo. Você não entende. Mesmo livre, você ainda está presa nessa teia. Escolha um lado, Clara. Ou é o lado de César ou o lado da traição. A tensão elétrica no ar era palpável. A cada segundo, Miguel se sentia mais distante de quem era. Ele não queria fazer parte de um jogo cruel. Na verdade, ele queria proteger Clara. A adrenalina pulava em suas veias, e ele se sentiu empurrado a agir. Diante daquela escolha insana, Clara respirou fundo. Ela pôs o dedo no gatilho da arma que segurava, olhando diretamente nos olhos de Rafael, um misto de medo e bravura em seu olhar. Eu escolho ser livre. Uma explosão de movimento aconteceu ao mesmo tempo. Rafael avançou e Miguel se atirou para Clara. Um grito estrondoso ecoou. O mundo parecia se despedaçar enquanto a polícia finalmente entrava em cena. Flashes de luz e gritos encheram o ar. Clara baixou a arma, sua expressão mudando de raiva para desespero. Miguel, cuide-se! E então, antes que ele pudesse reagir, ela foi puxada em direção à van por Eduardo. Miguel, atordoado, girou em direção a Rafael, que ainda estava lá. Você não vai fazer nada, não é? Ele desafiou, o medo dando lugar à raiva. Eu tenho planos, Miguel. Isso não acaba aqui. Rafael gritou. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, uma onda de policiais cercou o local e Rafael começou a recuar. Miguel então voltou-se para Clara, que estava sendo levada. Um policial o agarrou, mas ele não se importava. Clara, aguarde! E, no calor do momento, viu sua chance. Ele se lançou em direção à van, decidindo que não a deixaria partir. Você não vai a lugar algum, Clara. Ele gritou novamente, mas o motor da van roncou e a porta se fechou. Ele se viu diante dela, totalmente desesperado, e tudo o que vinha à mente era o que ele estava prestes a perder. As luzes girando, a van se afastando com um rugido baixo. O que era tudo isso? O que ainda restava? E assim,
Enquanto o caos diminuía, o eco da sirene sumia entre as ruas. Miguel ficou ali, perdido no que estava por vir e no que já havia passado. Ele se perguntou, com uma sensação amarga, se o amor sempre faria parte dessa história conturbada. O que Miguel não sabia era que Clara tinha um plano. Mesmo longe, ela buscaria por ele. Havia uma chama dentro dela, uma determinação que não poderia ser apagada. No fundo, ele sabia que isso ainda não tinha acabado. As respostas que precisavam vir à tona ainda ecoariam por muito tempo. E nesse momento em que tudo estava perdido, Miguel fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele encontraria Clara novamente, custasse o que custasse, e por fim a cena se desvaneceria, mas a história dos dois ainda ecoaria em seu coração. E agora, antes que você vá embora, eu preciso de sua ajuda. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Escalhe o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. O apoio de verdadeiros fãs como você faz toda a diferença.